Fala galera, hoje eu quero falar 6 características de um músico. Venha comigo que você vai aprender muito. Aqui é Thiago Corrêa e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, nessa noite. Quero lhe mostrar 6 características que um músico tem que ter para ele ser valorizado não pelos homens e sim valorizado por Deus. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. Texto e contexto para a gente poder aprendermos um pouco. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17, encontramos Saul falando com um dos seus servos, dizendo o seguinte: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e traga-me a minha presença. Então, dentro do versículo 18, nós encontramos o servo de Saul falando o seguinte: olha, conheço bem um, ele é filho de Jessé, o Belamita, ele sabe tocar, é forte, é valente, é senhor de guerra, sisudo em palavras e de aparência boa, e o Senhor é com ele. Dentro desse texto eu quero trabalhar as 6 características de um bom músico. Já estou aí na área com mais de quase 20 anos sendo músico e a gente tem aprendido bastante, temos aprendido um pouco, né? E nós vamos falar sobre as 6 características de um bom músico. A primeira característica é clara, é saber tocar. Hoje nós conhecemos muitas pessoas, né, e tem músicos às vezes que se destacam por isso, porque ele sabe tocar, mas isso não é o suficiente. Mas é claro, para ser um bom músico, o próprio moço de Saul falou para ele: olha, ele sabe tocar. Aqui a gente vê a história no contexto e em todo o texto da história está falando do próprio Davi. E o moço falou que a primeira característica de um bom músico era saber tocar. Então eu quero dizer aqui que tocar não é tudo, não é o suficiente. Está em número 1, mas tem mais coisas. Segundo, tem que ser forte e tem que ser valente. Quando logo me lembro da característica de valente, eu logo me lembro de Gideão. Gideão falou que quem não era corajoso não era para seguir com ele. Logo me lembro dos próprios valentes de Davi, que tinha um dos valentes de Davi que em um dia ele matou tantas pessoas que a espada dele se grudou com a sua mão, ficou grudada com a sua mão, com aquele sangue de tanta pessoa que ele matou, ou seja, tem que ser valente. E relacionado aqui à força, a ser forte e ser valente, aqui a característica é que a gente não podemos fugir. Quem é forte, quem é valente não pode correr. Não que você não tenha medo, você tem medo, mas você enfrenta o seu medo. A terceira característica para ser um bom músico, de acordo com 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 18, é ser um homem de guerra. E em pleno século XXI, em pleno que nós estamos vivendo, nós temos que guerrear. Todo mundo tem as suas guerras, não importa se seja rico, não importa se seja pobre, não importa se seja classe média ou alta, todo mundo tem as suas guerras. E eu costumo dizer que nós temos que matar um leão por dia. O leão que eu não matar na terça, na quarta eu não vou ter só um leão, eu vou ter 2. Então todos nós temos que enfrentar as nossas guerras, temos que ser homem de guerra, e o homem de guerra ele não foge à luta. A quarta característica para um músico diante da palavra, diante da presença do Senhor, é sisudo em palavras. Quando nós ouvimos a palavra sisudo, nós logo imaginamos aquele que fica de cara feia, mas não é só isso. É aquele que é sério, é aquele que é moderado, aquele que é prudente. Não é aquele homem que fica falando sem saber, não é aquele homem que fica só falando. Ele tem que ser prudente. A quinta característica aqui que eu acho muito interessante e vale a pena a gente trabalhar com ela, gastar um pouco de tempo com ela, é boa aparência. A boa aparência aqui, o que eu acho mais extraordinário nesse texto, que a boa aparência aqui não quer dizer a aparência física, porque aí seria muito fácil. Mas Thiago, então para me ser um bom músico eu tenho que ser
boa aparência, eu tenho que ter uma boa aparência, eu tenho que ser bonito. Não. A boa aparência aqui é o que está dentro do meu interior, o que está dentro do seu interior, porque o próprio Salomão, já na sua velhice, foi dizer que tudo passava, que tudo era vaidade, que não passava de vaidade. Mas a aparência aqui, quando o próprio Samuel chegou na casa de Jessé para ungir os meninos, veio o primeiro, Samuel, esse aí vai ser rei. Deus, não. Você está vendo como o homem vê, só que eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu olho para o que está dentro do coração. Então essa boa aparência aqui não é só questão da física. A última característica aqui que eu quero destacar é uma característica enorme, que não adianta você saber tocar, não adianta você ser bonito, não adianta você ser forte, não adianta você ser um homem de guerra, não adianta nenhuma outra das características. Se você não tiver essa aqui, você não é nada, que é ser um homem de Deus. O Senhor é com ele, o trecho vai dizer isso, que o Senhor era com ele. O que adianta hoje você ser um bom músico, você tocar bem, você tá aí na night, você ser reconhecido, mas o Senhor não ser com você. A questão aqui do Senhor era com ele é que Davi tinha a presença do Senhor perto dele. Davi, eu fico imaginando que quando a loucura vinha sobre a vida de Saul, Davi começava a tocar o seu instrumento e o espírito do mal ia embora. Não era Davi que estava tocando, não. Era o Espírito de Deus que tocava na vida de Davi. Eu quero te convidar nessa noite para você ser um bom músico. Não adianta só você tocar bem. Para você ser um bom músico, não adianta você saber teoria, não adianta você ter estudado ter estudado lá fora, não adianta você ter feito boas faculdades. Não, isso é importante, a gente não pode jamais se esquecer disso. Mas uma das coisas mais importantes aqui é ter a presença de Deus, porque a presença de Deus é mais do que é mais do que tudo nas nossas vidas. E eu quero convidar você nessa noite, fale com Deus as 6 características para ser um bom músico. Pensa aí, Deus, será que eu estou sendo um bom músico? Será que eu estou levando a sério o ministério ao qual o Senhor me outorgou, o ministério ao qual Deus me chamou para fazer? E eu quero que você pense nisso. Não adianta você ter tudo se você não tem a presença do Senhor. Eu quero que você convide para a presença do Senhor se achegar na sua vida, porque a presença do Senhor não é importante, a presença do Senhor é mais importante que tudo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha uma boa noite.